Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 191. Retorno ao Porto. Caron era o agente secreto do Trono de Ferro, infiltrado em Porto dos Milagres. Desde o início da construção, ele se infiltrou ali sob o disfarce de povo livre. Para ele, a vida em Miracle Harbor era tudo o que ele sonhava. Um emprego estável, uma renda estável, uma esposa amorosa e agora, um filho a caminho. Mas ele tinha plena consciência de que nada daquilo era real. Um simples estalar de dedos de Porto Real poderia destruir sua vida idílica em um instante. Era por isso que ele precisava entregar constantemente informações úteis à capital. Um mês antes, reportar sobre as guildas mercantes nas docas bastava para satisfazer seus superiores. Mas agora esse não era mais o caso. Informações sobre Legion haviam se tornado o foco principal de Porto Real. Se alguém conseguisse obter informações sobre Legion enquanto ele permanecesse de mãos vazias, estaria em sérios apuros. Assim, ao saber que Legion havia domesticado o dragão marinho e estava voltando para Porto Milagroso, Caron aproveitou seu disfarce de pescador. Usando a desculpa de uma pescaria, permaneceu por dias nas águas próximas ao porto, mantendo um corvo mensageiro a bordo de seu barco para que pudesse transmitir imediatamente a notícia do retorno de Legion. No entanto, após dias de espera, tudo o que ele viu foram navios da guilda mercante, nenhum sinal dos navios de guerra da frota milagrosa. Isso fez começar a duvidar se o retorno de Legion era mesmo real. Vou dar mais um dia, Caron murmurou para si mesmo, olhando para os suprimentos cada vez menores de comida e água fresca em seu barco com um suspiro. O tempo passou lentamente e as nuvens escuras que se acumulavam no céu o deixavam inquieto. Anos de experiência lhe diziam que a chuva estava chegando. A única dúvida era se seria uma chuva passageira ou uma tempestade de granizo. Como esperado, a chuva chegou e com ela ventos uivantes e relâmpagos. Caron já havia recolhido as velas e içado a âncora. Sentado no meio de seu pequeno barco, amarrou-se firmemente a ele, segurando um balde de madeira, preparando-se para esvaziar a água a qualquer momento. Uma tempestade no mar não era algo que o assustasse. Contanto que os ventos violentos não despedaçassem seu barco, ele sabia que sobreviveria. Embora não fosse um crente devoto, seu papel de espião exigia que se passasse por tal. Ele adquiriu o hábito de visitar o septo milagroso para rezar diariamente. Com o tempo, inconscientemente adquiriu o hábito de rezar aos 7 sempre que surgiam problemas. Agora ele se via apelando ao ferreiro, pedindo que os pregos e a cola que mantinham seu barco unido resistissem à fúria da tempestade. Enquanto ele sussurrava sua prece, um canto familiar de baleia cortou a tempestade estrondosa, rompendo seus pensamentos e chegando aos seus ouvidos. Antes de chegar a Miracle Harbor, Caron havia sido baleeiro a bordo do Spear of the King's Landing. Ele conhecia bem o som das baleias e, só pelo canto, percebeu que se tratava de uma baleia de dorso vermelho, uma das espécies que migravam pelas águas do Mar de Dorne. Essas baleias passavam os invernos nas águas quentes de Dorne antes de viajarem para o norte, para o Mar Tremente no verão para dar à luz seus filhotes, retornando para o sul quando o inverno se aproximava novamente. No Mar de Dorne, as baleias de dorso vermelho eram consideradas símbolos de boa sorte. Acreditava-se que os pescadores que encontravam uma delas faziam pescarias abundantes, e os navios mercantes navegavam tranquilamente. Caron não era de acreditar em tais superstições, mas ver uma baleia de dorso vermelho ainda lhe trazia uma sensação de alívio. Ele sabia que essas baleias nunca emergiam durante tempestades. Em vez disso, esperavam nas profundezas calmas até que o pior passasse. Se uma tivesse aparecido naquele momento, provavelmente significava que aquela tempestade repentina não duraria muito, nem seria muito severa. No momento em que sentiu um momento de tranquilidade, uma enorme baleia com o dorso vermelho bem visível deslizou pela frente do seu barco de pesca. Foi seguida por mais 14 ou 15 com suas caudas poderosas cortando as ondas. Algumas delas chegaram tão perto que seus movimentos quase viraram o barco de Caron. Algo não está certo. Por que as baleias de dorso vermelho estão nadando em grupo? Murmurou Caron, com a expressão mais confusa do que animada com a visão à sua frente. Pelo que ele sabia, as baleias de dorso vermelho raramente viajavam em grupos, a menos que fosse durante sua grande migração entre o norte e o sul normalmente. Viviam separadamente em seus próprios territórios, reunindo-se apenas quando a baleia líder cantava o canto da migração. O que o intrigava ainda mais era que ele estava perto da costa, no extremo oeste do Mar de Dorne. As águas ali eram rasas, impróprias para baleias de dorso vermelho, mas agora, um grande grupo havia aparecido ao mesmo tempo. Isso estava longe de ser normal. No momento em que Caron tentava entender a situação, uma enorme bocarra irrompeu das profundezas do mar, engolindo uma enorme baleia de dorso vermelho em um instante, quase do tamanho de um grande navio mercante. Então, 2 garras poderosas surgiram da água, agarrando outras 2 baleias de tamanho semelhante. O restante do grupo entrou em pânico, fugindo em todas as direções. Várias delas, em sua fuga frenética, nadaram na direção errada, encalhando nas águas rasas ao longo da costa. Um dragão marinho. Caron finalmente viu a forma completa daquela enorme mandíbula. Pertencia a um dragão enorme. Atrás da cabeça havia um pescoço longo e sinuoso, e sob a água agitada, ele conseguia distinguir a massa móvel de seu corpo. Suas garras, grandes e formidáveis, exibiam os restos esfarrapados de asas. As baleias que ele havia capturado lutavam violentamente, mas nenhuma quantidade de golpes conseguia libertá-las de suas garras.
Caron então observou a garganta do dragão se expandir, uma protuberância em forma de baleia de dorso vermelho deslizando pela sua garganta. Em rápida sucessão, as outras duas baleias o seguiram, engolidas inteiras com uma facilidade assustadora. Ele ainda estava paralisado de choque quando, através do véu de chuva e névoa, uma frota de navios longos dos Homens de Ferro emergiu à distância. Pareciam ignorar o enorme dragão marinho em seu caminho, navegando diretamente em sua direção. O dragão voltou seu olhar para a frota e soltou um rugido ensurdecedor, direcionando-o para o maior navio longo que liderava a formação antes de desaparecer sob as ondas mais uma vez. Os olhos de Caron imediatamente se fixaram naquele navio. Mesmo em meio à chuva torrencial, ele conseguia ver a figura em pé na proa. Seus olhos se arregalaram ao avistar as distintas espadas grandes penduradas na cintura do homem, não havia como confundir sua identidade. Aquele por quem ele esperara todos esses dias finalmente chegará. Ligion Tarran, o Senhor de Sumeral, o escolhido. Os rumores eram verdadeiros. Ele realmente domou um dragão marinho. A mente de Caron vacilou em descrença. Ele permaneceu atordoado até o último navio da frota passar diante dele, só então voltando à realidade. Sem perder tempo, ele pegou seu material de escrita e rapidamente rabiscou tudo o que acabará de testemunhar. Em seguida, recuperou seu corvo mensageiro, prendeu a carta no pequeno tubo preso à sua perna e a lançou ao ar, enviando-a em direção a Porto Real. Mas antes que o corvo pudesse ganhar altitude, uma boca enorme irrompeu da água, abocanhando-o com uma única mordida. Uma fração de segundo depois, uma cauda poderosa surgiu debaixo do barco de pesca de Caron, despedaçando a embarcação. A força do golpe lançou Caron para o ar, onde ele foi reduzido a nada mais que uma névoa de sangue. Caron achou que estava sendo discreto, que suas ações passaram despercebidas. Mas o que ele não sabia era que estava longe de ser o primeiro espião que Ligion encontrara naquela jornada. Até então, Ligion havia encontrado mais de uma dúzia desses barcos de pesca. A princípio, ele se deu ao trabalho de capturar e interrogar um dos espiões, mas, à medida que o número aumentava, ele se cansou do esforço. Em vez disso, deixou o assunto para o canibal. E o canibal executou suas ordens perfeitamente, eliminando cada um dos espiões que Ligion havia identificado. Mesmo sem instruções explícitas sobre como fazê-lo, o dragão marinho se absteve de simplesmente engolir os barcos inteiros, apesar de ser o método mais fácil e direto. Em vez disso, usou suas garras e cauda para despedaçar os espiões. Isso era a prova de que o dragão havia começado a internalizar o mesmo princípio de Ligion. Humanos não deveriam ser comidos. Ligion não tinha intenção de esconder seu retorno. Na verdade, tal notícia era impossível de esconder. Seu objetivo era apenas encontrar uma desculpa para se livrar daqueles espiões incômodos. À medida que a frota se aproximava do Porto Milagroso, o número de navios que encontrava aumentava. Essas embarcações pertenciam a guildas mercantes de todos os cantos do mundo, atraídas pelo poder crescente do porto. Naquele momento, Ligion não estava mais na proa do andarilho da noite. Em vez disso, ele se moveu para a enorme cabeça do canibal, permitindo que o dragão emergisse e exibisse completamente seu enorme corpo. A visão causou comoção em toda a frota. Todos os navios que a presenciaram hastearam a bandeira da Guilda dos Mercadores Milagrosos em seus mastros mais altos e soaram suas trombetas. Por um tempo, o mar ecoou com o som de trombetas, cujos chamados se espalhavam em direção ao Porto dos Milagres. À medida que Ligion, montado no canibal, se aproximava do porto, os sinos do Septo dos Milagres, do grande farol e de todas as torres sineiras da cidade começaram a soar em uníssono. Das docas, as trombetas de todos os navios se juntaram ao coro. O porto inteiro estava lotado de pessoas, telhados, ruas e navios transbordando de curiosos ansiosos. Todos os olhares estavam fixos em Ligion enquanto ele cavalgava seu dragão. Sabendo disso, ele não fez o canibal pousar diretamente no porto militar. Em vez disso, guiou o dragão em um circuito lento ao redor das docas principais, permitindo que as pessoas comemorassem e apreciassem a vista. Somente após completar a volta, ele conduziu o canibal em direção ao porto militar isolado. Uma vez lá, Ligion desmontou e deixou o canibal retornar ao mar para encontrar um lugar adequado nas proximidades para estabelecer um covil. Pessoal, vocês trabalharam duro, disse ele, virando-se para os funcionários do Miracle Harbor, que ainda estavam paralisados em choque após testemunharem o espetáculo. Suas palavras os trouxeram de volta à realidade, e eles rapidamente se apressaram em responder, cada um tentando superar o outro em eloquência, oferecendo relatos exagerados de suas dificuldades, sempre se certificando de contrastá-los com os perigos muito maiores que Ligion havia enfrentado. Ligion não pôde deixar de sorrir diante da bajulação bem ensaiada. Ele não tinha interesse em entretê-los mais. Em vez disso, dispensou a maioria dos oficiais de Porto Milagroso, instruindo-os a retornarem às suas funções. Manteve apenas alguns poucos selecionados: Wit Rovan, o administrador-chefe de Porto Milagroso, Skarai Jimit, o comandante da guarnição, Gorman Celtigar, o presidente executivo da Guilda dos Mercadores Milagrosos, e as duas líderes do batalhão feminino da guarnição, Dacin Mormon e Obaracende. Levando-os ao escritório do comandante da Frota Milagrosa nas docas, Ligion os instruiu a esperar enquanto ele se refrescava e trocava de roupa. Afinal, ele já estava há mais de 2 meses sem se lavar direito, e o fedor o impregnava.
Somente depois de se limpar ele retornou ao escritório, onde os funcionários de Miracle Harbor começaram a relatar detalhadamente os eventos recentes e assuntos urgentes que exigiam sua atenção. Embora Baylor Blacktide já tivesse dado à Legion uma visão geral da situação do território, seu relatório havia sido muito amplo, apenas um resumo sem detalhes. Os relatórios das autoridades locais, no entanto, eram muito mais detalhados. Em particular, Dassey Mormon e Obarasand, que serviram na linha de frente durante a Guerra de Unificação na extremidade sudoeste das Montanhas Vermelhas, forneceram um relato aprofundado da campanha. Segundo o relato anterior de Baylor, a batalha havia sido um sucesso esmagador, mas a realidade, como Dassey e Obara descreveram, havia sido muito mais complicada. O terreno tornava a cavalaria quase inútil, forçando o exército a depender inteiramente da infantaria. As tribos selvagens, bem versadas na paisagem, capitalizaram seu conhecimento para lançar emboscadas, visando os pontos fracos do exército. As primeiras batalhas foram brutais, com baixas significativas. Felizmente, mais tarde na campanha, Nymeria enviou reforços Glória e os Gigantes de Pedra. Glória ajudou a localizar forças inimigas ocultas, enquanto os Gigantes de Pedra, vestidos com armaduras de bronze completas, destruíam as fortificações dos selvagens. Só então a guerra começou a virar decisivamente a seu favor. Embora a campanha tenha terminado em uma vitória retumbante, o primeiro grande confronto travado pelo recém-formado exército permanente de Legion, os relatórios de Dassey e Obara destacaram diversas deficiências que precisavam ser abordadas. Uma das questões mais urgentes era a falta de um comandante permanente para o Exército Milagroso. A visão original de Legion para o Exército Milagroso era estruturá-lo como um campo de treinamento militar permanente. Em vez de nomear oficiais de alta patente, o exército era composto por unidades menores, lideradas por capitães de baixa patente. Em tempos de guerra, essas unidades seriam designadas a diferentes oficiais cavaleiros, conforme necessário, garantindo que nenhum líder militar acumulasse poder excessivo. No entanto, embora esse sistema impedisse efetivamente que qualquer indivíduo monopolizasse o comando, também prejudicava gravemente a eficácia do exército no campo de batalha. O problema não estava nos soldados individualmente, mas na coordenação e na liderança. Os oficiais cavaleiros que recebiam o comando temporário dessas forças não tinham experiência em liderá-las como uma unidade coesa. O resultado era o caos na batalha, formações se desintegrando e a estratégia reduzida a pouco mais do que um combate corpo a corpo desorganizado. Depois de ouvir o relatório de Dassey, Legion decidiu. Era hora de profissionalizar e formalizar o Exército Milagroso, e o primeiro passo era nomear um comandante permanente. Ele se virou para Dassey e perguntou: Dassey, você estaria interessada em se tornar a primeira comandante do Exército Milagroso? No momento em que Legion falou, a sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Dassey. Ela congelou por um momento, a surpresa passando por seu rosto antes de ser substituída por algo mais complexo. Embora o Exército Milagroso fosse visto como o mais fraco entre as forças de Legion, ainda era uma força permanente de 5.000 homens, equipados com as melhores armas e armaduras disponíveis. Comandar tal exército era uma posição invejável, uma posição com a qual qualquer cavaleiro ávido por batalha sonharia. Mas para Dassey, essa oferta chegou tarde demais. Ela suspirou. Meu senhor, não posso aceitar sua nomeação. Aliás, também devo renunciar ao meu cargo atual. Legion franziu a testa. Por quê? Dassey exalou outro suspiro antes de responder. Meu primo, Jorah Mormon, foi pego vendendo escravos. Lord Eddard o condenou à morte. Antes que a sentença pudesse ser executada, Jorah fugiu com a esposa. Seu título foi cassado como resultado. A expressão de Legion se obscureceu. Sua mãe, Lady Maege, não deveria herdar o título de governante da Ilha dos Ursos na linha de sucessão? Dassey olhou para baixo, com a voz carregada de emoção. Minha mãe decidiu renunciar ao título. Ela quer que eu retorne e tome seu lugar como senhora da Ilha dos Ursos. Capítulo 192. Sucessão de cargos. Legion se sentiu bastante azarado. Primeiro, Jon herdou um título e renunciou ao cargo, e agora Dassey estava fazendo o mesmo. Ele começava a suspeitar que, além daqueles de origem humilde, a maioria de seus subordinados tinha potencial para herdar títulos de nobreza. A situação de Jon fora inesperada. A casa Bulwer nunca foi uma casa significativa naquele livro de sua vida passada, então ele nem sabia onde ficava a coroa negra. Muito menos que Jon herdaria um título e um castelo. Mas Dassey era diferente, ele havia pensado bem nisso. Sabia perfeitamente que Jorah seria exilado após cometer um crime e que a mãe de Dassey herdaria a Ilha dos Ursos. Ele planejara usar as conexões de Dassey para estabelecer um porto na Ilha dos Ursos, facilitando o comércio com os selvagens além da muralha. Se necessário, a Ilha do Urso poderia servir como base para transportar selvagens para o sul a fim de povoar suas próprias terras. Alternativamente, poderia ser transformada em uma base avançada para monitorar atividades além da muralha. No entanto, a decisão de Lady Maege de passar o título de Lorde para Dassey interrompeu completamente seus planos. Claramente, o desempenho excepcional de Dassey na guerra havia sido o fator decisivo para a escolha de Maege. Embora Dassey se tornara senhora da Ilha dos Ursos não afetasse diretamente seus planos ao norte da muralha, na verdade, poderia até funcionar a seu favor. A Ilha dos Ursos ainda fazia parte do norte. Assim que Dassey assumisse o poder, seu suzerano seria Eddard Stark, senhor de Winterfell. Legion, trabalhando diretamente com Dassey,
e até mesmo planejando construir um porto e uma base militar na Ilha dos Ursos. Sem dúvida invadiria a autoridade de Winterfell. Se alguma vez houvesse uma disputa, ele não teria nenhuma reivindicação legítima para se sustentar. Depois de pensar um momento, Lygion se virou para Dacey e disse: discutiremos esse assunto separadamente mais tarde. Sim, meu senhor, Dacey assentiu. Lygion então perguntou: já que você está saindo, você tem alguém adequado para recomendar como seu substituto para comandante do batalhão feminino? Dacey hesitou por um momento antes de olhar para Obara Sand, que estava ao seu lado. Embora o tempo de trabalho conjunto não tivesse sido longo, ela teve que admitir que Obara, tendo passado por treinamento especializado sob o comando da Víbora Vermelha, era o líder militar superior. A maior parte das operações diárias do batalhão já estava sob a gestão de Obara, enquanto Dacey se concentrava principalmente no treinamento dos soldados. Lygion também se virou para Obara. Como havia supervisionado pessoalmente a formação do batalhão feminino em Miracle Harbor, ele havia prestado atenção especial ao seu progresso. Ele estava bem ciente do que estava acontecendo dentro do batalhão e tinha uma compreensão clara das capacidades de Obara. Obara balançou a cabeça rapidamente. Não olhe para mim. Não se esqueça, meu pai me enviou aqui para estudar. Em alguns anos, retornarei a Dorne, não ficarei aqui por muito tempo. Você deveria escolher alguém mais permanente. A troca constante de comandantes só enfraquecerá a eficácia do batalhão. Suas palavras lembraram Lygion do status de Obara como um estudante de intercâmbio de Dorne. Ele se lembrou de quando ela chegou com uma carta da Víbora Vermelha. Na época, ele havia considerado enviá-la à Caverna Negra para ajudar Malora em seus experimentos. Afinal, o conhecimento de Obara sobre veneno só perdia para a própria Víbora Vermelha, talvez até o superasse. Malora certa vez trocou ideias com ela e elogiou suas habilidades. No entanto, a Caverna Negra continha alguns dos segredos mais bem guardados de Lygion. Obara não era uma subordinada leal a ele. Ela havia sido enviada pela Víbora Vermelha para estudar o que era considerado um sistema inovador em Westeros. Permitir que ela tivesse acesso a muitos dos segredos de seu domínio seria imprudente. No final, ele a designou para o batalhão feminino em Porto Milagroso. Se ela quisesse aprender sobre o novo sistema, Porto Milagroso era o lugar perfeito. Tudo ali era inovador, e o próprio batalhão feminino era um conceito sem precedentes em Westeros. Havia muito para ela estudar. Ainda assim, Obara teve um desempenho tão excepcional em seu papel como subcomandante que Lygion frequentemente se esquecia de que ela estava ali apenas como uma aluna temporária. E você? Perguntou ele. Tem alguma recomendação? Obara pensou por um momento antes de sugerir, e Brienne como comandante do batalhão feminino? Skara Egimite, comandante da guarnição de Miracle Harbor e superior nominal do batalhão feminino, franziu a testa ao ouvir a sugestão de Obara. Brienne ainda é uma adolescente, jovem demais para tal posição. Ela pode ser jovem, mas certamente é capaz, retrucou Obara. Ela foi treinada pessoalmente por Lord Lygion desde a infância, um cavaleiro exemplar. Além disso, ela olhou para Meat, que havia ficado visivelmente mais magro devido a uma vida confortável. Lord Meat, você seria páreo para ela agora? Se alguém como você pode liderar a guarnição de Miracle Harbor, por que ela não estaria apta a comandar o batalhão feminino? O atrito constante entre o batalhão feminino e a guarnição era bem conhecido em Miracle Harbor. A causa original havia sido esquecida há muito tempo, mas o que permanecia certo era que as líderes do batalhão e seu suposto superior direto, Skara Egimite, não se davam bem. Embora ainda não tivessem recorrido à violência direta, trocavam comentários mordazes com frequência. Lygion não se importava com o conflito entre as duas facções. Para ele, contanto que não estivessem empunhando espadas um contra o outro, não era um problema sério, e ele não tinha intenção de intervir pessoalmente para mediar. Lygion ponderou a sugestão de Obara. Brienne era de fato a melhor candidata para comandante do batalhão feminino. Apesar de ser adolescente, seu físico e força já eram extraordinários. Anos de treinamento sob o comando de Lygion haviam aprimorado suas habilidades? Ela havia lutado com guerreiros e cavaleiros sob seu comando e participado regularmente de ataques contra bandidos. Em termos de pura habilidade de combate, ela já era formidável. Mesmo Dacey e Obara, sem recorrer a técnicas especiais, não eram páreo para ela. Além disso, como escudeira de Lygion, Brienne comparecia frequentemente a reuniões políticas e o auxiliava em questões administrativas. Suas habilidades de gestão eram mais do que suficientes para qualquer cargo de liderança no território. No entanto, após cuidadosa consideração, Lygion balançou a cabeça, rejeitando a ideia. Por quê? Obara e Dacey pareceram confusos. Ela não é a escolha mais adequada? Ela é a única herdeira da casa Tarde Evenfall Hall, explicou Lygion. Durante anos, o Conde Selvin Tart esperava garantir um herdeiro homem para a casa Tart casando Brienne, mas com a ascensão de Nymeria e Tumbleton, sua perspectiva mudou. Foi por isso que ele enviou Brienne para Nymeria para aprender a governar como um lord. Ultimamente, Selvin havia escrito várias cartas para Brienne, admitindo que sua saúde estava piorando e instando-a a retornar à mansão Evenfall para ajudar a administrar as terras. Era evidente que ele estava se preparando para passar o senhorio para ela. Entretanto, Brienne recusou sua convocação, insistindo que ainda não havia conquistado mérito suficiente para se tornar uma cavaleira. Aos olhos de Lygion, porém, era apenas uma questão de tempo até que Brienne retornasse a Evenfall Hall, o que a tornava inadequada para qualquer função de liderança de longo prazo no batalhão feminino.
Tenho alguém em mente, disse Darcy após pensar um pouco. O nome dela é Tilan. Ela é a capitã da guarda do batalhão feminino sob meu comando. Ela já foi gladiadora em Meeren, mas depois, ela e sua família foram vendidas por traficantes de escravos e trazidas para cá. Após conquistar a liberdade, ela se juntou ao batalhão feminino, onde rapidamente se destacou. Seu irmão é falcoeiro no Ninho da Águia, e seu sobrinho se tornou guia do porto. Lealdade não será um problema. Legion refletiu por um momento antes de dizer: selecione mais alguns candidatos e faça uma lista. Vou mandá-los para o Septo da Redenção para passar pelos testes de lealdade e capacidade. Se ela passar, será sua sucessora. Mas até lá, você precisará continuar como comandante por mais algum tempo. Entendido, meu senhor, Darcy assentiu. Legion então se virou para os oficiais de Miracle Harbor presentes na sala. Onde estão Sorolis e Septão Josette? O regente Witt respondeu. Sorolis está aquartelado nos degraus. Devido ao seu desaparecimento, a Aliança Pirata de lá viu uma oportunidade de causar problemas, então ele já liderou parte da frota para a ilha Godsgrace. Quanto ao Septão Josette, ele está atualmente no Septo da Redenção, passando pelo julgamento dos 7 deuses. Josette está participando do julgamento dos 7 deuses? Legion fez uma pausa, franzindo a testa. Por que ele faria isso? O julgamento dos 7 deuses, idealizado por Legion e Malora, era uma versão aprimorada dos julgamentos para as Irmãs Sagradas e os Homens Silenciosos, projetado para transformar completamente aqueles que o enfrentassem. Mas com modificações tão extensas vinha um perigo extremo. Até agora, 3 indivíduos, todos seguidores devotos da fé dos 7 e inabalavelmente leais à Legion, passaram pelo julgamento. No entanto, todos os 3 acabaram sucumbindo à dor excruciante, com suas mentes se desintegrando sob a pressão. Mesmo com seus corpos sobrevivendo e completando a provação, eles foram reduzidos a pouco mais que restos vivos, pouco mais que mortos-vivos. Legion e Malora nunca tiveram a intenção de realizar esses testes. Quando conceberam o processo, consideraram-no extremo demais, decidindo não implementá-lo, muito menos conduzir experimentos em humanos. Mas Kibur, atuando como assistente deles, acreditava que o teste já estava aperfeiçoado e insistiu em experimentos ao vivo. Sem o conhecimento deles, ele enganou 3 septões piedosos do Septo da Redenção para que se submetessem ao processo. Os resultados foram desastrosos. Quando o experimento falhou, Kibur foi punido, proibido de se aproximar da Caverna Negra ou de conduzir qualquer experimento por 6 meses. Para alguém tão obcecado por experimentos quanto Kibur, essa foi a punição mais severa que se possa imaginar. Ele acha que você tem dado atenção demais ao Septo da Redenção e negligenciado o Septo dos Milagres por tempo demais, disse Witt com uma expressão desamparada. É por isso que ele se voluntariou para o julgamento dos 7 deuses, para provar sua devoção aos 7 e sua lealdade a você, meu senhor. Ao ouvir a explicação de Witt, Legion ficou sem palavras. Não sabia se ria ou suspirava. Witt tinha razão. Legion de fato havia investido muito esforço no Septo da Redenção, estabelecendo pessoalmente as ordens militantes quase religiosas das Irmãs Sagradas da Redenção, dos Homens Silenciosos e dos Filhos Escolhidos. Enquanto isso, o Septo dos Milagres havia sido abandonado à própria sorte. Embora ele tivesse destacado alguns gigantes de pedra como guardas do templo, quando ele desapareceu, a cidade de Redenção ficou preocupada com a falta de proteção para Nimeria e seu filho ainda não nascido. Como resultado, eles chamaram os gigantes de pedra de volta ao 7 da Redenção. Naturalmente, isso desagradou Septão Josette. Sua decisão de se submeter ao julgamento dos 7 deuses era sua forma de provar sua devoção e lealdade, na esperança de que isso lhe granjeasse mais atenção de Legion. Legion achou toda a situação um tanto ridícula. Era, em essência, uma competição por favores. Ele soltou um suspiro. Até onde ele progrediu no julgamento? Para Legion, o Septão Josette não era apenas leal, mas também altamente capaz. Ele não queria que um subordinado tão valioso fosse reduzido a uma casca sem sentido simplesmente porque buscava mais reconhecimento. Esperava que o julgamento não tivesse chegado a um estágio irreversível para que ele pudesse interrompê-lo. Witt respondeu: ouvi dizer que ele já completou todas as provações e agora está no Septo da Redenção, se adaptando às bênçãos concedidas pelo 7. Legion ficou momentaneamente atordoado. Ele completou todos os testes? Ele sabia muito bem que esses chamados julgamentos eram, na verdade, um processo brutal de transformação. Sem o auxílio de anestésicos, os participantes tinham que suportar todo o calvário em plena consciência. Mesmo alguém com uma força de vontade de ferro teria dificuldade para suportar tamanha agonia. Era difícil acreditar que o Septão Josette tivesse realmente conseguido. Legion suspeitava que o Septão da Redenção estivesse mentindo. Mas ao reconsiderar, percebeu que uma mentira não duraria muito. Josette eventualmente teria que retornar ao Septo dos Milagres para retomar suas funções. Se nunca mais voltasse, a farsa se desfaria sozinha, levando a complicações ainda maiores. A liderança do Septo da Redenção certamente sabia disso. Se alegavam que Josette havia conseguido, então talvez ele realmente tivesse conseguido. Isso despertou a curiosidade de Legion. Ele se perguntou quais mudanças Josette poderia ter sofrido após passar pela transformação. Mesmo assim, ele decidiu não insistir no assunto por enquanto. Ele veria com seus próprios olhos quando retornasse à cidade de Redenção.
Com base em tudo que acabará de aprender, Legion fez alguns ajustes nas políticas que governavam o Porto Milagroso, aumentou o número de membros da Guilda dos Mercadores Milagrosos e acelerou a terceira fase da expansão do cais, entre outras iniciativas. Depois de emitir essas diretrizes, ele dispensou todos da sala, exceto Dassey. Quando ficaram a sós, Legion explicou brevemente seus planos para as terras além da muralha e o papel crucial que a Ilha dos Ursos desempenharia nelas. Ele esperava que depois que ela se tornasse a senhora da Ilha dos Ursos, ela apoiasse seus esforços. Dassey refletiu sobre suas palavras por um momento antes de perguntar: se começarmos a lidar com as tribos selvagens por conta própria, o que dizer da Patrulha da Noite? Como eles reagirão? Legion já havia pensado em uma solução. Vou te entregar uma carta. Quando voltar, visite Castelo Negro e entregue-a ao senhor comandante quando tiver oportunidade. Ele não vai te responsabilizar por isso. Ele fez uma pausa e acrescentou: sua verdadeira preocupação deveria ser a posição de Winterfell sobre o assunto. Se eu construir uma fortaleza militar na Ilha dos Ursos, isso seria visto como um ato de agressão contra o Norte. Mesmo que você e Lord Eddard não se oponham, os outros lordes do Norte se oporão e o pressionarão a agir. Quando isso acontecer, você será o primeiro alvo deles. Nesse caso, eu poderia enviar tropas para apoiá-los, continuou ele. Mas isso me tornaria um invasor direto do Norte, e você e a Ilha dos Ursos seriam taxados de traidores. Não quero piorar minhas relações com o Norte, então não mobilizarei minhas forças a menos que seja absolutamente necessário. Vocês terão que lidar com isso sozinhos. Em vez de se intimidar com os desafios que Legion havia delineado, os olhos de Dassey brilharam de expectativa. Não se preocupe, eu sei como lidar com isso. Se chegar a hora, lidarei com a situação da maneira tradicional. Do jeito tradicional? Legion lançou-lhe um olhar cético. Dassey simplesmente agarrou a massa na cintura e a balançou 2 vezes, derrotando-os até a submissão, é claro. Capítulo 193. Um casamento simples. Legion não ficou em Porto dos Milagres por muito tempo. Depois de resolver alguns assuntos por lá, ele foi até o local escolhido pelo canibal para seu covil. O covil ficava no lado leste de Miracle Harbor, não muito longe do Redemption Sep. Legion construiu um acampamento temporário na área, designando uma equipe para cuidar do canibal e, ao mesmo tempo, garantir que ninguém entrasse acidentalmente no território e fosse vítima de seus ataques. Ele não tinha intenção de manter o canibal permanentemente estacionado em Porto Milagroso. Em breve, quando partisse para os degraus, planejava levar o canibal consigo. Após unificar os degraus, ele realocaria seu covil para a Ilha Godsgrace, onde serviria como guardião ao lado da aliança dos 3 monstros marinhos. Quanto ao canibal em si, Legion não lhe deu muitas instruções. Ele apenas trouxe algumas figuras de alto escalão de Miracle Harbor para encontrá-lo, confiando que, com seu atual nível de inteligência, ele entenderia o que era permitido e o que não era. No dia seguinte, ele partiu de Porto Milagroso e retornou à Cidade da Redenção. No entanto, antes de partir, instruiu It e os outros a começarem os preparativos para a próxima expedição aos degraus. Em vez de pegar o caminho dos ossos de volta para a redenção da cidade, Legion escolheu viajar pelo Vale do Rio Guarda Vermelha, aproveitando a oportunidade para inspecionar o castelo da Guarda Vermelha, juntamente com suas fazendas e minas ao redor. Enquanto pegava um atalho, ele também fez uma parada na Caverna Negra para verificar suas operações, avaliar o progresso da produção de poções e lidar com os assuntos de Kibur, suspendendo as restrições que haviam sido impostas a ele. 6 meses antes, uma exploração da Caverna Negra revelara cavernas mais profundas, bem como uma passagem subterrânea que levava além da montanha. Após essa descoberta, Legion supervisionou a expansão do local, transferindo a oficina farmacêutica original para lá e aumentando para 50 o número de mestres que conduziam pesquisas alquímicas. Esses estudiosos se concentravam no refinamento de soluções medicinais brutas. Além disso, mais de 1000 trabalhadores farmacêuticos estavam envolvidos no processo de produção, embora estivessem alocados em oficinas fora da Cidade da Redenção, e não dentro da própria Caverna Negra. Para garantir a segurança da instalação, Legion designou os Homens Silenciosos, homens sagrados do Septo da Redenção que haviam passado por rigorosos testes e demonstrado absoluta fé e lealdade, para supervisionar as operações dentro da caverna. Enquanto isso, 500 escolhidos, totalmente armados, montavam guarda do lado de fora, garantindo a impenetrabilidade do local. Assim que suas restrições foram suspensas, o primeiro pedido de Kibur foi que Legion entregasse 3 septões que haviam falhado nos testes da fé dos 7 e se tornado mortos-vivos. Ele acreditava que poderia restaurar a capacidade de luta deles. Essa proposta lembrou Legion das habilidades de Kibur, conforme descritas nos livros e programas de sua vida passada. Após alguma deliberação, ele concordou com o pedido de Kibur. No entanto, como o assunto dizia respeito ao Septo da Redenção, e considerando que todos os assuntos dentro da Caverna Negra haviam sido confiados a Malora, Legion só pôde dar sua sugestão. O próprio Kibur teria que convencer os 2 envolvidos. Por isso, apesar da ânsia de retornar ao laboratório e retomar os experimentos interrompidos, Kibur não teve escolha a não ser conter a impaciência. Ele deixou temporariamente a Caverna Negra para acompanhar Legion de volta à Cidade da Redenção. Antes de partir de Porto Milagroso, Legion instruiu It a enviar uma mensagem a Nimeria, informando-a sobre sua rota de retorno.
Como resultado, logo após deixar a Caverna Negra, ele encontrou um grupo de boas-vindas esperando por ele no posto de atalho da Guarda Vermelha. Nymeria queria vir pessoalmente, mas estar grávida tornava a viagem difícil e perigosa. Se alguém quisesse ver a linhagem de Legion eliminada, uma emboscada no caminho era sempre uma possibilidade. Por mais bem protegida que estivesse, viajar para fora da segurança da Cidade da Redenção ou do Castelo de Summeral seria um risco significativo. Se algo acontecesse, eles nem teriam a chance de se arrepender. Assim Mus, o administrador de Summeral, veio em seu lugar, trazendo apenas uma pequena escolta, apenas o suficiente para garantir sua própria segurança. A situação na Cidade da Redenção realmente ficou tão ruim assim? Legion perguntou em voz baixa após ouvir o relatório de Mus. Mus respondeu com uma expressão séria. Desde que Lady Nymeria anunciou sua gravidez, o número de cavaleiros errantes, mercenários e cavaleiros livres em Tumbleton dobrou. Todos alegam ter vindo para servi-la, mas como você ainda estava desaparecida na época, não tínhamos como verificar suas verdadeiras intenções. Além disso, vários lords buscando fortalecer seus laços conosco enviaram emissários para estabelecer escritórios de ligação na Cidade da Redenção, trazendo consigo um grande número de pessoas. Se eles têm segundas intenções, ainda não se sabe. O maior problema é que, aparentemente, todos eles obedecem às regras que você estabeleceu. Mesmo que suspeitemos de alguns deles, não temos motivos para expulsá-los ou prendê-los. Legion pôde facilmente sentir o impacto de seu súbito desaparecimento durante a batalha com o dragão marinho. Pelas palavras de Mus, ficou claro o quão profundamente perturbados todos estavam. Tanto que agora viam qualquer forasteiro que chegasse à Cidade da Redenção durante esse período como um assassino em potencial com más intenções. Foi essa paranoia que os levou a agir em sua ausência, executando seu plano de unificar a passagem do príncipe, consolidando todas as forças disponíveis dentro do território e garantindo a segurança da montanha em um curto período. Eles buscavam demonstrar sua força, como um ouriço se enrolando e eriçando os espinhos diante de uma ameaça percebida. Devido a essa diferença de perspectiva, Legion não via esses forasteiros como uma ameaça direta. No entanto, também não descartou as preocupações de Mus. Em vez disso, após um momento de reflexão, disse: aqueles cavaleiros errantes, mercenários e cavaleiros livres afirmam que querem se juntar ao meu domínio e me servir, não é mesmo? Recrutem todos e enviem-nos para o quartel para treinamento. Quer tenham intenções ocultas ou realmente busquem jurar lealdade, encontrarei uma utilidade para eles no futuro. Quanto aos escritórios de ligação, desde que sigam as regras, podem ficar. Agora que voltei, se alguém estiver tramando algo, faria bem em considerar se consegue resistir à minha ira. Mus endireitou a postura e respondeu firmemente: entendido, meu senhor. Eu sei o que fazer. Quando Legion retornou a Summeral, já era tarde da noite. Com exceção de Glory, que pressentiu seu retorno e correu para recebê-lo nos arredores, sua chegada à Vila da Redenção passou praticamente despercebida. Foi somente na manhã seguinte, quando ele convocou os oficiais de Summeral para uma reunião no castelo, que o povo da vila soube de seu retorno. Na realidade, não havia assuntos urgentes para tratar na reunião. Durante sua ausência, Nymeria, Mus e os outros funcionários haviam administrado os assuntos excepcionalmente bem, talvez até melhor do que ele próprio. O objetivo principal de reunir todos no castelo era simplesmente anunciar seu retorno, estabilizando a agitação que se acumulara durante sua ausência. Serviu também como um aviso silencioso para aqueles com ambições, lembrando-os de agir com sabedoria. Aqueles que precisassem se retirar, que o fizessem, e aqueles que precisassem se curvar, que as abaixassem em conformidade. Após uma breve discussão com seus oficiais, Legion encerrou a reunião. À medida que os presentes deixavam o castelo, a notícia de seu retorno se espalhou rapidamente pela cidade. Desculpe por fazer você se preocupar, disse Legion de repente, enquanto ele e Nymeria caminhavam pelo pequeno pátio do castelo. Eles haviam chegado a uma sacada com vista para toda a Cidade da Redenção quando ele falou, com a voz carregada de desculpas. Nymeria ficou surpresa, momentaneamente surpresa com as palavras dele. Então riu baixinho, apoiando a mão na barriga ligeiramente arredondada. Está tudo bem. Nos últimos dias comecei a entender por que minha mãe agia de forma tão estranha sempre que aquele homem ia para a guerra. Naquela época eu a ressentia por isso. Agora percebo que eu estava apenas sendo infantil. Legion franziu a testa levemente ao ouvir as palavras dela, mas então pareceu tomar uma decisão. Uma expressão de determinação cruzou seu rosto quando ele pegou a mão dela e disse: esta tarde, vou ao septo da redenção. Você deveria vir comigo. Vamos nos casar enquanto isso. Nymeria congelou, precisando de um momento para processar o que ele acabará de dizer. Então ela sorriu e simplesmente respondeu: tudo bem. Assim como a proposta de Legion foi direta, a aceitação de Nymeria foi igualmente simples. O casamento foi realizado no septo da redenção, oficiado pela irmã Melessa, que vestia as vestes cerimoniais de um septão. Os dois trocaram seus votos em uma cerimônia modesta. Embora o ritual em si fosse simples, o número de testemunhas não era. Além dos oficiais de Summeral e Tumbleton, os chefes de famílias nobres que haviam estabelecido escritórios de ligação na Cidade da Redenção também estavam presentes, testemunhando sua união. Mas o que tornou a cerimônia verdadeiramente única foi o que aconteceu depois. Assim que o casal terminou de trocar os votos, os gigantes de pedra começaram a cantar um hino antigo. Enquanto suas vozes ressoavam pelo septo, uma luz dourada desceu do céu, atravessando o vitral em forma de estrela de 7 pontas.
Ela atravessou as estátuas do Sete antes de pousar sobre Ligion e Nimeria. A cena era nada menos que divina. Era como se os próprios Sete estivessem abençoando o casamento. O brilho sagrado encheu o septo com uma sensação avassaladora de admiração, obrigando todos os presentes a se ajoelharem, recitando as orações do Sete e oferecendo suas bênçãos ao casal recém-casado. Para os oficiais de Summeral e Tumbleton, o casamento oficial de Ligion e Nimeria foi um grande alívio. Embora a legitimidade do filho ainda não nascido de Nimeria já tivesse sido reconhecida pela igreja, permanecia o fato de que ela e Ligion não haviam se casado formalmente. Como resultado, a criança ainda era tecnicamente um bastardo, o que poderia representar um obstáculo potencial à sua futura herança de seus territórios. Agora que Ligion e Nimeria eram legalmente marido e mulher, eles haviam eliminado a única vulnerabilidade real em torno da legitimidade da criança. Isso, por sua vez, trouxe maior estabilidade a ambos os domínios. Ligion e Nimeria pretendiam que seu casamento fosse algo simples e comparado às cerimônias extravagantes da maioria dos grandes senhores e nobres. O deles foi de fato minimalista. No entanto, nem todos achavam que a simplicidade era o melhor. O povo de Summeral e Tumbleton se encarregou de organizar celebrações, enquanto presentes de felicitações de nobres lordes de Westeros e além continuaram a chegar por mais de um mês. Do príncipe das Ilhas de Verão no extremo sul, a patrulha da noite na muralha no extremo norte, do triarca de Volantis no leste e muitos outros. O fluxo de presentes lotou os armazéns do castelo. Entre eles, o mais valioso era um machado de batalha de aço valeriano, um presente do triarca de Volantis. O que mais surpreendeu Ligion, no entanto, foi um presente da Casa do Preto e Branco em Bravos, um conjunto de estátuas representando o Leão da Noite e a Donzela feita de luz, intrincadamente esculpidas em pedra negra. Para aqueles familiarizados com a história do Leão da Noite, as estátuas eram mais do que meras obras de arte requintadas. Elas carregavam uma bênção simbólica. Segundo a lenda, o Leão da Noite e a Donzela feita de luz geraram o Deus na Terra, que governou o grande império do amanhecer por 10.000 anos antes de ascender aos céus como uma estrela celestial. O significado por trás das estátuas era inconfundível. Depois de aprender sobre a mitologia, Nimeria se apegou especialmente a elas. Depois de testadas para detectar quaisquer perigos ocultos, elas colocou em seus aposentos no castelo. Ainda assim, os oficiais de Ligion ficaram perplexos com o motivo pelo qual a Casa do Preto e Branco lhe enviará um presente tão extravagante. Summeral tinha pouco contato direto com Braavos, e a Casa do Preto e Branco, uma instituição de grande sigilo e influência, nunca havia interagido com eles antes. Por toda a lógica, eles não deveriam ter nenhum motivo para reconhecer o casamento de Ligion e Nimeria. Só Ligion sabia a verdade. Quem enviará as estátuas provavelmente era a jovem que ele salvara. A essa altura, ela já devia ter alcançado uma posição de influência significativa dentro da Casa do Preto e Branco. Caso contrário, não teriam enviado uma oferenda tão inestimável. Originalmente, Ligion havia planejado descansar na Cidade da Redenção por alguns dias, lidar com seus assuntos e então partir para Stepstones para completar sua unificação. No entanto, ao ver a barriga ligeiramente arredondada de Nimeria, ele percebeu que não havia urgência. Não havia necessidade de apressar a conquista dos degraus, ele esperaria até que a criança nascesse para prosseguir. Embora tivesse adiado a invasão, Ligion não ficou parado. Ordenou a Olis que transferisse a base principal da Frota Milagrosa para a cidade de Godsgrace nos degraus, deixando apenas uma parte da frota para patrulhar o Mar Dornês e manter a segurança. Ele também fez uma viagem ao Porto Milagroso para informar o canibal, instruindo-o a auxiliar a subfrota a impor a ordem no Mar Dornês. Nos meses seguintes, o canibal eliminou mais de uma dúzia de bandos piratas dos degraus. Esses piratas esperavam explorar a ausência temporária da Frota Milagrosa para saquear a costa, mas nenhum deles jamais retornou. No entanto, eles também não acabaram no estômago do canibal, foram capturados e enviados para a Caverna Negra, onde se tornaram cobaias. Com um fluxo tão constante de cobaias, algumas das teorias alquímicas mais ambiciosas de Malora começaram a se materializar. Entre elas, a que mais despertou o interesse de Ligion foi uma substância hipnótica conhecida como Poção da Lealdade. Esta poção não fora ideia de Ligion, mas sim um pedido da irmã Melessa e do ancião Colin. Eles acreditavam que o processo de aprofundar a devoção das santas irmãs e monges do mosteiro da Casa-Mãe por meio da oração diária era lento demais. Queriam que Malora desenvolvesse uma poção que pudesse acelerar o fervor religioso entre seus seguidores. Por acaso, Ligion havia mencionado recentemente o uso de anestésicos médicos para Malora, e ela fundiu os dois conceitos. Após testes extensivos em cobaias capturadas, a poção da lealdade foi finalmente criada. Sua potência era inegável. Um seguidor particularmente zeloso do Senhor da Luz havia, em apenas 10 dias, se convertido completamente em um devoto fanático do Sete. No entanto, a poção tinha suas desvantagens. Sua falha mais grave era que aqueles que a consumiam caíam em um estado incurável de loucura, apresentando sintomas semelhantes à esquizofrenia. Pelos padrões convencionais, isso tornaria a poção um fracasso. No entanto, quando combinada com os mortos-vivos que haviam falhado nos testes do Sete, a poção da lealdade tornou-se algo completamente diferente. Algo ainda mais crítico para os planos de Ligion do que a própria poção dos Sete Deuses. Capítulo 194. Os efeitos do julgamento do Sete. Este é o guerreiro de teste que você afirma ter completado a remodelação da alma.
No laboratório subterrâneo da Caverna Negra, Legion observou os 3 guerreiros imponentes parados à sua frente. Vestidos com armaduras pesadas e machados de batalha em punho, eles formavam uma figura imponente. Virando-se para Kibur ao seu lado, ele fez sua pergunta. Quem imaginaria que esses guerreiros enormes, mais altos que Legion e quase tão altos quanto Nimeria, já foram septões silenciosos frágeis e amaciados? Após passarem pelo julgamento dos 7 deuses, seus corpos foram aprimorados diversas vezes, transformando-os em guerreiros cujas capacidades físicas estavam próximas do ápice dos limites humanos. Se não fossem os efeitos colaterais da poção que fritavam suas mentes, eles já poderiam ter ascendido para liderar os escolhidos. Sim, meu senhor, respondeu Kibur simplesmente como sempre, mas seu tom traía sua excitação. Vamos ver o quão fortes eles são, disse Legion em voz baixa. Isso exigirá sua ordem, meu senhor. Kibur olhou para Malora e os 3 membros do Septo da Redenção próximos antes de falar em voz baixa. A poção de lealdade de Lady Malora e a remodelação da alma realizada por esses 3 líderes da igreja os tornaram os mais devotos dos escolhidos. Eles obedecerão apenas a você, o escolhido. A menos que você os designe pessoalmente a alguém, ninguém mais poderá comandá-los. Ao ouvir isso, Legion se virou para os 3 membros do Septo da Redenção e disse, cada um de vocês, escolha um. Os 3 hesitaram, momentaneamente inseguros quanto à intenção de Legion. Farei com que sigam suas ordens, continuou Legion com uma expressão grave. Isso facilitará suas tarefas e garantirá sua segurança. Provavelmente haverá mais tentativas de assassinato no futuro, não apenas contra mim, mas contra você também. Quero que tenha proteção adequada. Entendendo seu raciocínio, os 3 aceitaram a oferta sem protestar e cada um selecionou um guerreiro para o teste. Legion então ordenou que os guerreiros em treinamento se revezassem na luta contra os piratas capturados. As lutas começaram como um contra muitos, e os resultados foram impressionantes. Contra 5 oponentes ao mesmo tempo, eles lutaram com facilidade. Somente quando o número aumentou para 6 é que pequenas fraquezas começaram a aparecer. Eles só ficaram feridos quando enfrentaram 9 atacantes de uma só vez. Chega, parem! Malora gritou quando viu os guerreiros do julgamento cortando os prisioneiros piratas como se eles não passassem de gado. Não era por compaixão por esses criminosos depravados, longe disso. Esses cativos eram cobaias valiosas, e cada perda era significativa. Os septões silenciosos eram responsáveis por selecionar as cobaias, garantindo que apenas as de natureza mais vil fossem enviadas para a Caverna Negra. Por conta disso, sempre houve escassez de cobaias vivas para testes. O recente influxo de piratas dos degraus havia aliviado um pouco o problema, mas mesmo assim, apenas alguns poucos foram considerados dignos da Caverna Negra em vez de serem enviados para as minas. Agora, apenas para testar as habilidades dos guerreiros de teste, 7 ou 8 deles foram mortos. Até Malora achou isso um desperdício. No entanto, seu protesto teve pouco efeito. O guerreiro da prova continuou seu ataque até que, com um pesado martelo de guerra, esmagou o crânio do último pirata. Só então o ancião Colin ergueu o pequeno sino em sua cintura e o tocou, sinalizando o fim do teste. Legion se adiantou para inspecionar os ferimentos dos guerreiros e descobriu que todos já estavam começando a se curar. Claramente a poção do teste dos 7 deuses não só lhes concederá imensa força, como também aumentará consideravelmente suas habilidades regenerativas. Com guerreiros de prova tão poderosos se juntando às nossas fileiras, os escolhidos se tornarão ainda mais fortes, comentou Septão Hulen, com evidente entusiasmo enquanto observava o guerreiro designado. Então, virou-se para Legion e perguntou, meu senhor, não deveríamos aumentar o número de guerreiros de prova? Se nós... Não, já chega. Legion balançou a cabeça. Este método só pode ser um último recurso, usado somente quando absolutamente necessário. Não pode se tornar uma prática rotineira. Se todo septão devoto dos 7 deuses fosse transformado em um guerreiro de prova, seria a maior profanação de sua fé. Enquanto falava, ele olhou para Septão Hulen, depois para Santa Irmã Melessa e o ancião Colin. Espero que todos vocês tenham um limite para o que estão dispostos a fazer. Não abandonem toda a contenção em prol de ganhos de curto prazo. Sim, meu senhor, responderam os 3 em uníssono. Meu senhor, posso levar os corpos? Naquele momento, Kibur, o que tinha menos escrúpulos entre eles, falou de repente, apontando para os cadáveres no chão. Legion olhou para Kibur. Sabia exatamente o que o homem pretendia fazer com eles. Após um breve momento de reflexão, assentiu em aprovação. Qual é a situação com Joset? Legion perguntou novamente a Malora. A última vez que ele foi ao Septo da Redenção, ele não viu o septão Joset, que havia completado as provas dos 7 deuses, porque Joset estava se recuperando na Caverna Negra. Na época, Legion pressentiu que algo estava errado, mas, com seu casamento iminente com Nimeria, deixou o assunto de lado. Hoje, além de verificar os efeitos da poção da lealdade, ele também viera à Caverna Negra para verificar o estado de saúde do septão Joset. Malora respondeu, o septão Joset está quase totalmente recuperado. Depois de colocar o colar de runas do dragão que você forneceu, ele não perde a paciência tão facilmente, mas seu corpo nunca mais retornará ao seu estado original. Legion franziu a testa. Vamos vê-lo. Com isso, o grupo seguiu para a prisão no fundo da Caverna Negra, onde os condenados à morte eram mantidos.
Septão Josette havia escolhido voluntariamente ser aprisionado ali. Em suas próprias palavras, estar naquele lugar escuro e pecaminoso lhe permitiu sentir a presença dos 7 deuses com mais clareza. Ao se aproximarem da prisão, eles ouviram um canto profundo e rítmico emanando de dentro. Não era apenas uma voz recitando as orações, mas muitas, todas em perfeita harmonia. As vozes harmonizavam-se de tal forma que o som era quase reconfortante para quem ouvia. Esse tipo de oração era algo que qualquer septão pregador desejaria. No passado, a igreja a chamava de som sagrado, acreditando que tal oração tornava mais fácil sentir o olhar dos 7. No entanto, agora esse som sagrado ecoava por uma prisão subterrânea, e a maioria dos que estavam lá dentro eram pagãos do outro lado do mar estreito, prisioneiros que, em sua maioria, nem conseguiam entender a língua comum. E no entanto, lá estavam eles, entoando orações complexas em uníssono, impecáveis. Para Septão Hulen e os outros, isso era nada menos que um milagre. Você sente isso? Malora perguntou de repente a Legion enquanto o trio permanecia boquiaberto diante da prisão. Legion assentiu levemente. Ele conseguia ver leves traços de magia flutuando no ar e sentiu uma força misteriosa, algo semelhante a uma influência mental, ondulando pela masmorra. Estava claro que aquele som sagrado não era natural e estava sendo moldado por alguma força desconhecida. Ele não entrou imediatamente. Em vez disso, esperou na entrada até que os cânticos cessassem. Só então fez sinal para os septões silenciosos, que não conseguiam ouvir, abrirem as portas das celas. Em seguida, conduziu os outros para dentro. Dentro da masmorra, os piratas outrora implacáveis estavam agora ajoelhados como adoradores devotos, com as cabeças baixas em prece. Mas se alguém olhasse além do brilho fraco das tochas, além das sombras que enganavam os olhos, veria a verdade. Seus rostos estavam contorcidos de dor, seus olhos cheios de terror. Não se tratava de um ato de livre-arbítrio. Alguma força invisível os compelia. O grupo avançou, parando em uma cela destrancada no extremo oposto da masmorra. Ao contrário das outras, esta estava envolta em escuridão, sem nenhuma lâmpada acesa. A única luz vinha das celas adjacentes, mal iluminando o interior da sala. Através da penumbra, eles conseguiam distinguir a silhueta de uma figura encapuzada sentada lá dentro. Acenda as lamparinas a óleo. Legion instruiu Kibur. Dentro da cela, a figura se mexeu ao comando de Legion, como se estivesse prestes a protestar. Mas no fim permaneceu imóvel. Logo, as lamparinas a óleo foram acesas. Devido ao status especial do ocupante, 4 lamparinas foram providenciadas e quando todas estavam acesas, o cômodo ficou totalmente iluminado. Agora, visível diante deles, sentava-se uma figura vestida com o manto de um asceta, com o capuz puxado para baixo sobre o rosto. Permaneceram de costas para o grupo em silêncio. E embora não falassem, o ar ao redor deles estava pesado de inquietação, um medo silencioso que todos os presentes podiam sentir. Septão Josette, vire-se e abaixe o capuz, ordenou Legion com uma voz calma. Josette hesitou por um momento, mas finalmente obedeceu, virando-se e puxando o capuz. Embora não fosse a primeira vez que viam a aparência atual de Josette, Septão Hulen e os outros não conseguiam deixar de se sentir inquietos. Instintivamente respiraram fundo para conter a vontade de ofegar em choque. Em contraste, Malora e Kibur permaneceram calmos. Já tinham visto coisas muito mais estranhas antes, visões 100 vezes mais grotescas do que aquela, então suas expressões permaneceram inalteradas. Josette, que havia passado pela prova dos 7 deuses, não havia experimentado as mesmas transformações físicas dos guerreiros anteriores que a enfrentaram. Seu corpo permanecia o mesmo, mas sua cabeça havia mudado. A parte de trás de seu crânio agora tinha o dobro do tamanho de um humano normal, grotescamente inchada como a de uma criança deformada. Seu cabelo havia caído completamente, e seu couro cabeludo era atravessado por veias grossas e pulsantes que envolviam seu crânio dilatado como trepadeiras, dando-lhe uma aparência estranha e perturbadora. Como você se sente agora? Perguntou Legion enquanto observava Josette. Você ainda tem acessos repentinos de raiva? Josette percebeu que Legion, ao ver sua aparência, não demonstrou nenhum sinal de medo ou repulsa, não o considerou uma espécie de monstruosidade deformada. Só isso lhe deu uma leve sensação de alívio. Não perco mais o controle das minhas emoções, disse ele. O colar que o Senhor me deu, meu senhor, é muito eficaz. Você se arrepende da sua decisão agora? Perguntou Legion diretamente. Você arriscou a prova dos 7 deuses por inveja, e é isso que te restou. Josette ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Um pouco, admitiu. Então, com um traço de esperança nos olhos, perguntou. Meu senhor, há alguma maneira de você? Sinto muito, interrompeu Legion em tom franco. Mesmo como o escolhido dos deuses, não posso desfazer os resultados do julgamento. Sem dar tempo para Josette refletir, ele mudou de assunto. Essa habilidade lhe foi concedida pelo julgamento? Josette, momentaneamente desanimado, logo assentiu com um toque de entusiasmo na voz. Sim, este é um presente dos 7. Posso estabelecer uma conexão espiritual com muitas pessoas e liderá-las em oração. O som sagrado que você ouviu antes foi obra minha. Legion refletiu por um momento. Além de rezar, o que mais você pode fazer com que eles façam? Josette permaneceu em silêncio antes de desviar o olhar para o prisioneiro na cela oposta. Sem aviso, o homem se levantou e caminhou rigidamente em direção às grades. Seu rosto era inexpressivo, mas seus olhos estavam cheios de terror.
Era evidente que suas ações não eram suas. Então, num movimento lento e deliberado, o prisioneiro ergueu a mão esquerda para que todos vissem. Abriu a boca e, sem hesitar, começou a morder os próprios dedos, um por um. Mastigou e engoliu cada dedo decepado metodicamente, como se não sentisse dor. Um suspiro coletivo encheu a masmorra. Libere seu controle sobre ele, ordenou Legion, imperturbável. José obedeceu imediatamente, cortando o vínculo espiritual. No momento em que o controle foi retirado, o prisioneiro soltou um grito de gelar o sangue e desabou, agarrando a mão mutilada. Seus gritos agonizantes ecoaram pela masmorra, subindo pelos túneis da caverna negra. Aqueles que os ouviram apenas olharam ao redor, confusos, antes de retornarem às suas tarefas, desinteressados na origem do ruído. Chega, disse Legion, sinalizando para Josette reassumir o controle. Assim que a masmorra ficou em silêncio novamente, ele perguntou: qual é o número máximo de pessoas que você pode controlar ao mesmo tempo? Josette pensou por um momento antes de responder: há 37 prisioneiros aqui agora, mas não sinto que cheguei ao meu limite. Acho que conseguiria lidar com mais de 100. O olhar de Legion se aguçou. Entre as pessoas nesta sala, quem você consegue controlar? A atmosfera ficou tensa imediatamente. Todos tinham acabado de testemunhar o que acontecerá com o prisioneiro, controle absoluto, um destino pior que a morte. Nenhum deles queria passar por aquilo. Josette hesitou antes de apontar para Septão Hulem. Eu só posso controlar Septão Hulem. Ninguém mais. Ele então olhou para Legion e acrescentou: meu espírito não tem nenhuma influência sobre você. Malor assentiu, compreendendo. Então, você só pode controlar aqueles com força de vontade fraca ou falta de fé. Aqueles com forte convicção estão além do seu alcance. O rosto de Hulem se entristeceu com as palavras dela. Embora ela tivesse dito apenas a verdade, e todos os presentes soubessem, era humilhante ouvi-la tão abertamente na presença de Legion. Legion, no entanto, não deu importância ao insulto. Seus pensamentos já estavam voltados para a melhor forma de utilizar Josette. Suas habilidades eram incrivelmente valiosas. Se aplicadas corretamente, poderiam alcançar resultados que nem mesmo um exército de 100.000 homens conseguiria. Você tem duas escolhas, disse Legion após um momento de contemplação. Uma é retornar ao septo milagroso e continuar servindo como septão. Você só precisa encontrar uma maneira de esconder sua condição. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. A outra é que você se junte a uma sociedade secreta recém-criada dentro da igreja, especializada em coleta de informações e assassinatos. Eu fico com a sociedade secreta, interrompeu Josette antes que Legion pudesse terminar. Sua resposta foi imediata. Capítulo 195. Daisy renuncia. Tilan, do batalhão feminino de Miracle Harbor, concluiu o teste de lealdade. Emita um documento de nomeação para que ela retorne a Miracle Harbor e assuma o cargo de Daisy. No estudo do castelo, Legion olhou para o relatório em sua mão e deu a ordem a Mus antes de perguntar: há mais alguma coisa hoje? Mus perguntou. A identidade do septão Zacheri foi reconhecida pela igreja, e ele está se preparando para partir para o septão milagroso. Você gostaria de conhecê-lo? Legion balançou a cabeça. O septão Hulem já o trouxe para me ver antes, e tudo o que precisava ser explicado já foi resolvido. Não há necessidade de outra reunião. Depois que Septão Josette foi nomeado septão executivo da recém-formada sociedade secreta dentro da igreja, o cargo de septão dos milagres ficou vago, e Legion teve que nomear um novo. Desta vez, no entanto, em vez de solicitar a transferência de um septão de outras instituições da igreja, como o septo estrelado, ele escolheu um candidato adequado dentre as fileiras do próprio clero do septo milagroso. A pessoa recomendada pelo septão Josette foi seu assistente, Zacheri, um septão sênior que há muito tempo era qualificado para o cargo. No entanto, devido à sua personalidade rígida, ele nunca foi uma escolha popular e, portanto, foi ignorado. Desde a nomeação de Josette como septão do septo milagroso, Zacheri serviu como seu assistente e se familiarizou bem com os assuntos do septo. Durante o julgamento de Josette contra os 7 deuses, ele administrou as operações do septo como septão interino. Dada a sua experiência, era natural que fosse formalmente nomeado para o cargo. Legion então se virou para Balin. Como as pessoas estão reagindo às reformas militares? A resposta de Balin foi breve. Os cavaleiros andantes aprovam, os mercenários e os cavaleiros livres também gostam, mas os nobres cavaleiros estão um pouco relutantes. Legion não se abalou. Tudo bem, eles vão se adaptar. Aqueles que não conseguirem serão eliminados. Ultimamente, Legion estava focado em implementar reformas militares em todo o território de Sumeral. Essas reformas não apenas refinaram a estrutura e as funções do regimento escolhido, o exército permanente, mas também revisaram os requisitos para nomeações de oficiais. Anteriormente, cavaleiros capazes eram simplesmente nomeados capitães e lideravam soldados em batalhas. Agora, no entanto, todos os cavaleiros eram obrigados a passar por treinamento padronizado no acampamento do exército, aprendendo comando e estratégia antes de poderem se qualificar para posições de oficiais de patente ainda mais baixa como capitão. Quanto aos oficiais superiores, somente cavaleiros que se destacaram em batalha e passaram com sucesso nos testes de lealdade do septo da redenção ou do septo sagrado podiam ser nomeados. Esse sistema contrastava fortemente com as estruturas militares dos 7 reinos, onde a maioria dos exércitos ainda operava com base em mercenários.
Quando a guerra eclodia, nobres senhores contratavam cavaleiros andantes, mercenários e cavaleiros livres para formar exércitos temporários, complementando-os com tropas recrutadas em suas próprias terras. Terminada a batalha, esses exércitos seriam desmantelados, restando apenas uma pequena força permanente para manter a ordem. Normalmente, uma força permanente variava de algumas dezenas a algumas centenas de homens, com apenas grandes cidades como Lannisporto, Porto Branco e Vila Velha mantendo guarnições de mais de 1000. Summeral, no entanto, havia rompido com esse sistema. Mantinha um exército permanente de 5.000 homens, com guarnições adicionais estacionadas em várias cidades. Além disso, empregava cavaleiros andantes e outros guerreiros em caráter permanente, em vez de contratá-los por curtos períodos. Isso representou uma reestruturação completa da ordem militar dos 7 reinos. Muitos nos 7 reinos foram astutos o suficiente para reconhecer as vantagens dessa reforma, entendendo que ela aumentaria significativamente a eficácia do exército em combate. No entanto, eram céticos quanto à sua sustentabilidade. Manter uma força permanente tão grande exigia um imenso investimento financeiro, e poucos acreditavam que Legion tivesse os recursos para sustentá-la a longo prazo. Somente os mais próximos de Legion, que conheciam a verdadeira situação de suas finanças, sabiam que os gastos militares representavam apenas uma pequena parcela de sua riqueza. Até mesmo os lucros mensais da venda do Elixir dos 7 Deuses, uma poção especial, eram mais do que suficientes para cobrir as despesas do exército, com bastante sobra. E isso sem contar os lucros ainda maiores com a venda de armas. Além disso, suas minas de ouro e prata geravam um fluxo constante de riqueza. Em pouco tempo, Legion acumulou fortuna suficiente para rivalizar até mesmo com a casa Lannister das Terras Ocidentais. No entanto, toda a receita de Legion era mantida em segredo, com apenas algumas pessoas sabendo da renda anual total. Outros sabiam apenas de uma parte dela, e as autoridades financeiras locais sabiam ainda menos. Graças a esse forte apoio financeiro, as amplas reformas militares de Legion em seu território encontraram pouca resistência. Sem ele, sua reputação pessoal por si só não teria sido suficiente para suprimir toda a oposição. Meio mês depois, Dassey, tendo deixado seu cargo, chegou ao castelo para encontrar Legion. Devido à atual estrutura militar de Legion, a saída de Dassey teve pouco impacto na eficácia de combate do batalhão feminino. No entanto, para pessoas de fora, não familiarizadas com a situação, sua renúncia foi vista como um grande acontecimento em Summeral. Alguns até especularam que isso poderia desestabilizar as forças de Legion. Esse erro de julgamento decorreu de uma superestimação do papel de Dassey Mormon no exército de Legion. Observadores presumiram que, como ela havia acompanhado Legion durante todo o estabelecimento de seu poder, ocupado uma importante posição militar e recentemente conquistado grande mérito, ela devia ser uma figura insubstituível em seu comando. Na realidade, além do próprio Legion, ninguém em seu exército era indispensável. Todos os oficiais, independentemente da patente, podiam ser substituídos a qualquer momento. Embora a saída ou substituição de um comandante de alta patente como Dassey tenha causado alguma perturbação temporária, os efeitos foram pequenos e se estabilizaram rapidamente. O fato de Tylan ter assumido a posição de Dassey em apenas meio mês, permitindo que Dassey terminasse suas tarefas de transição e retornasse ao castelo Summeral para seu interrogatório final, era prova de quão rapidamente a situação se resolveu. Este é o meu plano completo para a Ilha dos Ursos. Dê uma olhada. Legion entregou a Dassey um pergaminho compilado de documentos e gesticulou para uma cadeira próxima. Vá com calma. Sem pressa. Dassey aceitou o pergaminho, sentou-se e começou a ler atentamente. Antes de se juntar à Legion, Dassey era analfabeto. De fato, muitos lordes e nobres não sabiam ler, pois dependiam de mestres para lidar com suas correspondências, acreditando que a tomada de decisões era tudo o que importava. No entanto, Legion exigia que todos os seus oficiais fossem alfabetizados e capazes de ler ordens militares e relatórios de inteligência. Por isso, todos os oficiais, incluindo Dassey, passaram por treinamento de alfabetização, com exames formais para garantir o cumprimento dos requisitos. Embora Dassey tivesse passado no exame, ela estava aprendendo há pouco tempo. Ler documentos longos continuava difícil para ela, reconhecia muitas palavras de vista, mas muitas vezes não compreendia completamente seus significados, parando com frequência para pedir esclarecimentos à Legion. Foi somente à noite que ela compreendeu completamente o conteúdo do pergaminho. Você não precisa devolvê-lo. Esta cópia é para você. Guarde-a com você e consulte-a se tiver alguma dúvida depois de retornar. Legion fez um gesto para que ela pegasse o pergaminho e perguntou: o que você acha do plano? Dassey refletiu por um momento antes de responder. Não tenho nenhuma preocupação, foi bem pensado. Embora a Ilha dos Ursos esteja sob a jurisdição de Winterfell, contanto que paguemos impostos suficientes, Winterfell geralmente não interfere. O comércio com as tribos selvagens além da muralha também beneficiará a Ilha dos Ursos. Posso convencer meu povo disso, mas a patrulha da noite precisará de uma carta sua. No entanto, a Ilha dos Ursos não tem navios suficientes. Legion respondeu: isso não será problema. Providenciei 20 navios em Lannisporto. Leve-os com você quando retornar. Assim que os degraus estiverem seguros, enviarei Asha e Baelor de volta às Ilhas de Ferro. Quando chegar a hora, eles entrarão em contato com você. Dassey assentiu e acrescentou: estabelecer uma base avançada na Ilha dos Ursos também não deve ser um problema.
Mas talvez seja melhor recrutar pessoal da Ilha dos Ursos ou do Norte em vez de transferir pessoas de Summeral. Assim Winterfell não terá desculpa para interferir. Lygion hesitou brevemente antes de assentir. Isso funciona. No entanto, os oficiais nomeados ainda precisam ser transferidos de volta para treinamento no acampamento do exército. Somente aqueles que concluíram o treinamento básico de oficiais poderão assumir o comando. Darcy não tinha objeções. Era exatamente isso que ela queria. Afinal, ela havia se acostumado a liderar oficiais bem treinados e soldados disciplinados. Comparadas a eles, as forças do norte pareciam completamente desorganizadas. Era como se alguém que estava jantando uma culinária requintada de repente recebesse uma tigela de baba de porco. Não havia como ela aguentar aquilo. Depois, os dois discutiram a logística das rotas comerciais. No final, fizeram pequenos ajustes no plano original. Se Asha e Baelor ainda não tivessem retornado às Ilhas de Ferro, o comércio com as terras além da muralha seguiria uma rota através da Baía Blazevater, Praia Saltspiar e Rio Fever, desembarcando em Moat Cailin. De lá, as mercadorias seriam transportadas através de Fosso Cailin até Porto Branco, onde a frota mercante de Summeral estaria esperando. A carga seria então embarcada em navios em Porto Branco e transportada através do Mar Estreito para comércio. Quando Asha e Baelor retornaram às Ilhas de Ferro e consolidaram seu poder, outra rota comercial seria estabelecida para transportar mercadorias para Lannisporto ou mais ao sul, para Vila Velha, para comércio. Além disso, Darcy solicitou que todas as suas recompensas militares e salários acumulados ao longo dos anos fossem convertidos em grãos. A Ilha Bear era fria e árida, com pouquíssima terra arável, e a escassez de alimentos havia sido, por muito tempo, o principal fator limitante de sua população. Lygion concordou com o pedido e até prometeu enviar um carregamento adicional de grãos e armas como presente. Além disso, ele cobriria todos os custos relacionados à construção da base e ao estabelecimento de rotas comerciais. Os dois continuaram discutindo os detalhes até tarde da noite. Naquela noite, Mus redigiu um acordo de aliança para Darcy, um pouco diferente dos assinados com outros lords. Após assiná-lo, Darcy partiu de Summeral sob o manto da escuridão, liderando 30 guardas de batalhão femininas, pessoalmente autorizadas por Lygion. Ela rumou para Lannisporto, onde embarcaria em um navio de volta para a Ilha dos Ursos. Antes de partir, Lygion perguntou se ela queria se tornar a primeira cavaleira de Westeros, oferecendo-se para ser ele próprio cavaleiro. Darcy recusou, pois seguia os deuses antigos em vez dos 7. A menção da primeira cavaleira em Westeros fez Lygion pensar em Brienne. Ele a convocou da Vila da Redenção, onde ela estivera patrulhando com seus homens, e lhe entregou uma carta que chegará por mensageiro mais cedo naquele dia. A carta era do Salão do Cair da Noite, provavelmente enviada pelo próprio Lord Selwyn. O fato de ter sido entregue por um mensageiro em vez de um corvo sugeria que era de grande importância. Brienne pegou a carta e leu-a atentamente, franzindo as sobrancelhas enquanto absorvia o conteúdo. Embora ainda fosse adolescente, Brienne já era quase tão alta quanto Lygion. Desde que se tornara sua escudeira, ela havia corrigido vários de seus maus hábitos. Seus dentes estavam retos, seu nariz não fora quebrado nem torto e, graças aos cuidados regulares de sua criada, seu cabelo não era mais uma bagunça desgrenhada e parecida com palha. No geral, ela parecia muito melhor do que a descrita nos livros sobre a vida anterior de Lygion. No mínimo, ela ainda podia ser reconhecida como uma mulher à primeira vista. Mas a maior mudança nela foi sua confiança, a autoconfiança silenciosa e inabalável de alguém que não precisava mais de validação externa. Era uma característica que ela nunca havia possuído antes de se tornar escudeira de Lygion. O que diz a carta? Lygion perguntou ao vê-la baixar o pergaminho. Brienne entregou-lhe o documento e respondeu: meu pai está doente. Ele quer que eu volte e assuma as responsabilidades de Evenfall Hall para me preparar para herdar o título de senhor. Lygion leu a carta e então levantou os olhos. O que você acha? Brienne hesitou antes de dizer. Não sei. Lygion percebeu imediatamente. Você prefere ser condecorado cavaleiro por mim a retornar ao Salão do Cair da Noite, não é? Brienne, pega de surpresa, assentiu levemente. Então me diga, continuou Lygion, você conquistou o suficiente para ser digno do meu título de cavaleiro? Brienne hesitou, depois balançou a cabeça levemente, sua expressão escurecendo enquanto ela abaixava o olhar. Que tal isso? Lygion vasculhou os documentos em sua mesa, tirando um convite que entregou a ela. Sua Graça está organizando um grande torneio em Porto Real daqui a 5 meses, em março, para celebrar o 10º aniversário de sua vitória sobre o Príncipe Rhaegar, sua ascensão ao trono de ferro e a fundação do governo da Casa Baratheon. Fui convidado para comparecer, mas com Nymeria grávida não poderei ir. Você irá no meu lugar. Se vencer qualquer uma das competições, eu pessoalmente a sagrarei cavaleiro, tornando-a a primeira mulher cavaleira de Westeros. Os olhos de Brienne brilharam. Você está falando sério? Claro que sim, confirmou Lygion com um aceno de cabeça. Pense bem em qual competição você quer participar. Eu vou te treinar pessoalmente nos próximos 5 meses. Brienne nem parou para pensar. Justas. Um cavaleiro deve competir em justas e vencer. Então, acrescentou ansiosamente, será que eu poderia treinar com Lord Balin e Lord Lothor? Eles são os melhores cavaleiros que já vi. Não, Lygion balançou a cabeça. Você é meu escudeiro, então serei eu quem o treinará. O quê? Você treina justas? Brienne olhou para ele, incrédula.
Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Nymeria entrou no escritório, pretendendo discutir algo com Ligion, mas ao ouvir suas palavras, imediatamente lhe lançou um olhar duvidoso. Você? Justando? Ela zombou. É melhor não estragar o treinamento da Brienne. Ligion franziu a testa diante do ceticismo, mas não podia culpá-la. Afinal, nenhuma das habilidades de combate que ele havia demonstrado até então tinha a ver com justas. Ele simplesmente deu de ombros e disse, não posso me dar ao trabalho de explicar. Você vai ter que esperar para ver. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.